Tem contagiado, pastor. Alguma coisa há de bom na história da igreja. Temos crescido a cada manhã que estamos aqui aos domingos, né? O número de participantes. Meus convidados especiais ali, minha prima, meu primo, Eunice Elias, ela moradora de Itapema, ele, Agrolândia, filho de uma igreja, filha da igreja presbiteriana renovada, em que meu tio, filho de Basílio Pedro da Silva, Neemias Silva, foi o fundador ali em Itapema. Então, a igreja presbiteriana renovada, nossos cumprimentos através dos queridos irmãos. Vejo que já temos, que não acontecia nos dias anteriores, um grupo de jovens, muito bem-vindos, e os nossos parceiros de cada domingo, né? Nossos parceiros de cada domingo aqui. São tantos assuntos ligados ao presbiterianismo no sul do Brasil, que para hoje eu fiquei em dúvida que direção tomar na nossa apresentação. Porque eu quero muito falar, e o pastor está me prometendo que vai nos ceder um horário mais amplo, possivelmente para a igreja toda, num domingo à noite, algo que ele esqueceu de passar pelo conselho, mas ele vai submeter. Porque aí eu quero falar da igreja local, dos fatos, famílias de Camboriú. A história dessas famílias no presbiterianismo local. Devemos aqui fazer uma escolha. E eu optei por falar ainda no assunto um pouco mais geral. Nesse contexto, nós temos que considerar que as missões estrangeiras foram fundamentais para o desenvolvimento do presbiterianismo no sul do Brasil. Desde a primeira chegada de evangélicos presbiterianos para assistir os filhos da corte, logo depois da chegada dos primeiros portugueses, onde alguns presbiterianos foram solicitados a nível internacional para virem ministrar aos filhos dos que eram nobres, e dali nasceu alguns trabalhos especiais, como escolas, hospitais, imprensa, editoras em geral, igrejas, seminários, assim, Mackenzie, seminário dos Campinas, de Pernambuco, institutos como o Instituto Cristão de Castro, o Jornal Presbiteriano e outros elementos e fundações que serviram para propagar a fé reformada no Brasil, que era dominada apenas pelo catolicismo romano. Esse esteio cultural altamente qualificado hoje se reflete ainda no grande nome que tem a Universidade Mackenzie a nível nacional e internacional.
Na Universidade Mackenzie, nós tivemos representações catarinenses na sua administração, reverendo Oswaldo Henrique Hack, autor de alguns livros da história do presbiterianismo, que não pôde estar aqui porque passou por sequencial em um mês, 2 cirurgias, coração. Por isso, certamente ele estaria falando sobre esse assunto. Eu tenho a honra de ter sido convidado para substituí-lo. O pastor Carlos Henrique Machado, que foi também, como o pastor Oswaldo, pastor desta igreja, seminarista que veio a Camboriú em substituição ao seminarista que deveria estagiar aqui, reverendo Célio For, que não pôde estar presente durante aquele período de férias, encaminhou Carlos Henrique Machado e eu o recebi em minha casa. Conhecemos Carlos Henrique Machado. Pastor Bosman estava em curso de doutorado na Holanda e Carlos Henrique, então, ficou conosco com permissão do pastor para quem eu liguei à época. Ele foi recebido na casa do presbítero Valdir Vieira e, posteriormente, ele passou aquele mês de férias conosco, fez um trabalho lindíssimo e, posteriormente, ele foi convidado a vir fazer o seu trabalho pós-licenciatura na nossa Igreja Presbiteriana de Camboriú, que à época já tinha a filha Ebenezer, na época, hoje Luz do Vale. Então, Carlos Henrique também atua ainda no Mackenzie. Então, o Mackenzie hoje ainda é aquela grande universidade com o cunho cristão reformado, com N cursos de nível de doutorado, pós-doutorado, graduação e etc. O trabalho de formação de obreiros leigos, evangelistas e futuros pastores que fez no Paraná o Instituto Cristão de Castro é digno de referência. O Instituto Cristão de Castro, representando uma instituição radicada no sul do país, teve grande influência na formação de muitos pastores, dos quais alguns foram pastores aqui. Entre eles, eu quero citar especialmente o filho da terra, reverendo Egino Bento Santos. Patrocinado o seu curso de 2º grau no Instituto Cristão por famílias convertidas e daqui, porque eles não tinham possibilidade financeira, reverendo Egino estudou no Instituto Cristão de Castro e, posteriormente, foi encaminhado com recursos da igreja local para Campinas, onde se formou. E em 1957, veio pastorear a igreja de Camboriú. Foi ele o autor do projeto deste templo, foi ele o executor administrativo desta obra, filho da terra, muitos conhecem os seus parentes, né? Francisco Bento Santos, um deles, pai do Nelsinho, avô do Wesley, que faleceu, que é referência também aqui, né? E, lembrando, né, pastor Carlos Henrique, que se enamorou pela irmã da nossa querida superintendente,
casou, tem hoje as filhas casadas, morando em São Paulo. Esta igreja recebeu, no período de 73, 75 a 90, um grande apoio missionário vindo através de uma missão americana em conjunto com a atuação financeira de missão holandesa. Com a vinda do pastor Carlos Bosman, já estando no Brasil o pastor que morava em Blumenau, Guilherme Dirksen, e o pastor que era plantador de igrejas em São Paulo, Carlos Zucken. Esses três pastores tiveram, na década de 70 a 90, uma grande influência na revitalização do presbiterianismo no sul do Brasil. Antes desta missão francesa e missão holandesa tiveram muita influência no presbiterianismo na região do Rio Grande do Sul, desde o início de 1550 para frente. As missões estrangeiras investiram em pessoas, investiram em recursos financeiros e investiram em entidades propagadoras da palavra, como a de produção de material, que eram distribuídos pelos compultores através de entrega de folhetos, Bíblias, Novos Testamentos, e com essas instituições instaladas, muitas vezes de propriedade privada, mas de pessoas investidas do princípio do ide e fazer discípulo, o evangelho foi propagado na região sul intensamente com a colaboração de missões estrangeiras. Posteriormente, num segundo momento missionário estrangeiro, as missões americanas passaram a também investir no Brasil, especialmente falando do nosso assunto, na região sul. Foi quando houve um novo propagar intenso do presbiterianismo ou do calvinismo no sul do Brasil. E, novamente, missões estrangeiras de vários países, mas capitaneadas principalmente por missão americana, estiveram aqui presentes. Tanto é que, no primeiro período desta igreja, 1909 em diante, nossos pastores foram sempre pastores estrangeiros, né? É bom lembrar que, ao fazer menção do presbiterianismo em Camboriú, nós citamos como o pai do presbiterianismo aqui a nível local, o então presbítero Cipriano João da Silva. Não podemos nos esquecer da grande contribuição e do passo importante que deu reverendo John Benjamin Kolbe. John Benjamin Kolbe. Este pastor foi o precursor do presbiterianismo em Camboriú. Ele era o pastor da igreja de São Francisco do Sul.
Ele caminhou a pé 80 quilômetros para chegar em Camboriú para trazer uma resposta ao presbítero Cipriano. Falar do presbiterianismo em Camboriú sem citar a grandeza da personalidade evangelística de Kolbe é omitir o principal elemento de nosso engajamento no calvinismo. Reverendo Kolbe fazia atendimento às igrejas num raio de 100 quilômetros. Inicialmente a pé, a cavalo, de bicicleta, só posteriormente com o automóvel. Kolbe foi o grande mestre do evangelismo no nosso torrão natal. Cipriano só recebeu as primeiras mensagens, os primeiros acordes, as primeiras instruções, orientações bíblicas sobre o calvinismo graças ao empenho e dedicação do reverendo Kolbe, que não mediu esforços a tal ponto que as reuniões culticas eram tão concorridas que 300, 500 pessoas se juntavam para ouvir Kolbe. O evangelho em Camboriú foi de tal forma disseminado, foi de tal forma revestido da autoridade do Espírito Santo, que comunidades como a nossa comunidade do Japão, praticamente não existia um único católico. Família Vieira, Silva, Cardoso, etc. Naquela comunidade só havia presbiteriano. Camboriú foi dominado de tal forma pelo presbiterianismo que Palmiro Ruggeri, o italiano Francesco Giustino Palmiro Ruggeri, chegou a dizer: fácil é reunir 1000 pessoas em torno da palavra se estivermos falando do calvinismo. Gente, nós não reuniremos hoje, certamente, não reuniremos 1000 pessoas. Cultos com 300, 500 pessoas, gente no pátio, com alto-falantes colocados por Francisco Alípio dos Santos, um católico amigo do Evangelho, o seu Chiquinho Santos, que colocava não só a aparelhagem de som que ele dispunha, com bateria carregada por ele num sistema artesanal de recarga de baterias para automóveis. Ele vinha, instalava tudo aquilo, iluminava tudo em volta desse terreno. Reuniam-se 1000 pessoas com facilidade para ouvir os pregadores que aqui chegavam para ministrar a palavra. Certamente hoje não conseguiremos isso. 150 membros era o número de membros desta igreja. Sim. Como é que ele produzia essa recarga das baterias? E até falo um pouquinho mais, então. Chiquinho Santos era um verdadeiro
empresário, microempresário. Essa rodovia que passa aqui na frente da Rua Rio Amazonas, chamava-se Rua Siqueira Campos. Ela ligava São Paulo a Porto Alegre. Não havia BR. Todo o trânsito para o sul do Brasil passava no Rio Pequeno. O ônibus que aqui circulava, os primeiros, Rápido Sul Brasileiro, que era um ônibus metade passageiro e metade carga, que levava desde correspondência até material de entrega, que hoje é feito pelas transportadoras. Rápido Sul Brasileiro passava aqui. Brusquense, uma empresa de Brusque, Catarinense e outras mais, mas essas duas eram daquela época. Mas os primeiros é Rápido Sul Brasileiro, São Paulo, Porto Alegre. E esse ônibus trazia e levava as baterias descarregadas e levava as carregadas e deixava na casa de Chiquinho Santos. Logo depois da ponte tem a casa original dele e tem lá na área o banquinho que eu sentei quando namorava. Está lá ainda, o mesmo banquinho. Entalhado numa tora de madeira. Feito com enxó. Está lá. Francisco Alípio dos Santos sempre foi um grande colaborador com a Igreja Presbiteriana desde a sua origem. Então, esse ônibus trazia as baterias descarregadas, deixava para ele, no dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias depois, voltava e entregava para os donos. E assim era feita a reposição de carga das baterias. Como ele fazia? O rio pequeno, que passa ao lado e atrás da casa dele, da propriedade, ele instalou uma grande roda d'água que ele canalizava numa caixa e jogava em cima da roda, ela girava e produzia energia que carregava as baterias. Ele preparava as soluções, que era uma solução alcalina colocada dentro das baterias, que pela energia recebida, essa solução gerava energia elétrica de 6 volts, de 12 volts e assim por diante. Que não havia luz elétrica e essa bateria iluminava os ambientes. E ele tinha lá um conjunto de lâmpadas e fios coloridos ou normais que ele instalava para as festas. E nesta área aqui do templo, as festas de Natal eram tão concorridas, por causa das apresentações que eram feitos com a Leonor cantando ou discursando, as irmãs e outros mais. Muitos aqui lembram dessa época, né? A Nina, talvez, não sei se... Mas quem mais lembra dessa época? Tem mais alguém aqui que lembra? Não, né? Acho que só a Nina, né, Nina? Ah, sim, tá? O pinheiro de Natal colocado aqui, o seu Quintino, diácono Quintino Pereira, que preparava, colocava toda a decoração, acendia as velinhas. Quintino Pereira, irmão de Teonílio Pereira, filho de Tomás Pereira, do Japão. Ele era o responsável pelo pinheiro. Conhecia-se quando o diácono Quintino entrava para ir preparar, porque ele era
o guardador das chaves do templo, do pavilhão, tudo aqui era com ele. Então ele tinha uma penca de chave que quando ele entrava, ela balançando, já sabia que o seu quintinho estava chegando. Era. Naquela época, reunir 300, 500 pessoas era fácil. Tinha 2 coqueiros ali na frente e plantava-se, recolhia-se palmeira, ou chamava de palmiteira, né? É a palmeira. E tudo, aí fiozinho com bandeirola, com de papel crepom colorido. Sabia-se que ia ter festa no Rio Pequeno e aí, ó, não havia nem carro. Não tinha. Seu Chiquinho Santos tinha um carrinho. Vinha a pé lá do Arial. O pessoal vinha de Itapema. Não só, esta igreja naquela época tinha 8 congregações. 8 congregações. Laranjeiras, Penha, Pissarras, Itajaí, Balneário, Camboriú, Macacos, Cedro, Tijucas já havia sido organizado 10 anos após a organização daqui, organizou-se Tijuca. Quando Itapema foi organizado, 2 anos antes, essa igreja tinha 150 membros comungantes e 230 menores batizados participando de escola dominical com 300 pessoas. 300 pessoas na escola dominical, entre adultos e crianças. Ok? Então, eu fiquei, desculpe a sinceridade, perplexo quando no primeiro dia que eu vim aqui para ministrar, eu encontrei 25 pessoas. 300 alunos na escola dominical. As missões fizeram o seu trabalho tão intenso que isto ocorreu praticamente em toda a região sul, mas principalmente nas 5 igrejas centenárias de Santa Catarina. Né? São Francisco, Florianópolis, Xanxerê, Jordão e Camboriú. Por vezes, os livros de história falam da igreja de Chapecó, mas a igreja de Chapecó era a igreja que estava em Xanxerê por causa da sede militar de Chapecó, que incluía Xanxerê territorialmente, a sede militar de Chapecó. Então, a igreja de Xanxerê é, via de regra, na história registrada como representante ao presbitério da igreja de Chapecó. Diga-se, Xanxerê. Ok? Esta foi a maior igreja do presbitério nos anos do reverendo Trazilbo Filgueira, Trazilbo Filgueira, de Clark, Asmund Clark Salley, de Palmiro Ruggeri. Esta era a maior igreja do estado de Santa Catarina. E aqui eu quero fazer uma referência a uma expressão que, até do meu ponto de vista, fazer uma correção de interpretação. Quando o reverendo Valdir Berndt fez a referência a essa igreja, dizendo de igreja bananeira que já deu caixa,
Na minha avaliação, não quis ele ser pejorativo e diminuir o nosso poder evangelístico. Não no sentido de que a igreja que está se acabando porque terminou o cacho vai morrer a bananeira. Não mesmo, na minha opinião. Reverendo Valdir Berndt foi pastor desta igreja num período em que a imigração para as cidades nascentes da região, Joinville, Blumenau e Itajaí, levava a nossa população na idade produtiva dos 20, 40 anos para as indústrias têxtil de Brusque, de Blumenau, para o porto de Itajaí, para as empresas de exportação de produto através do porto de Itajaí, para Joinville, para a fundição, que despontava através da VEG de Jaraguá, da Tupi de Joinville, da Anzen de Joinville, para uma disseminação pelo mundo dos produtos catarinenses que ainda hoje são as maiores referências internacional de produção. VEG, Tupi, Anzen e assim por diante. Você chega em qualquer país da Europa ou nos Estados Unidos e você vai encontrar os motores VEG, você vai encontrar os canos Tigre, você vai encontrar o material da Tupi, da Anzen e assim por diante, né? Dos têxteis de Joinville, dos tecidos e roupas também. Exatamente. E aí, a nossa juventude e a força de trabalho começou a sair. Se por um lado, a bananeira que ficou terminou de dar o seu cacho e aí morreu, por outro, esses filhotes de bananeira, esses rizomas com broto ativo, foram para essas igrejas e fizeram nascer. Era a congregação de Camboriú, Itajaí, exemplo. Era a congregação de Itajaí, de Camboriú. Itapema. E aí surge, aos 10 anos de idade, a igreja de Tijucas. Aos 20, a igreja de Itapema. E assim por diante. E foi surgindo em Blumenau, em Itajaí, em Joinville, e olha quantos camboriuenses ainda hoje são membros lá. Cipriano Silva, filho de José Cipriano, neto do fundador, está lá em Joinville. E outros, muitos, tá? Em Blumenau, onde o reverendo Pedro Duarte, natural do Rio do Sul, foi pastor aqui, mas lá em Blumenau, famílias daqui, muitas, famílias de Mata de Camboriú, de Itapema, que eram todos membros aqui. E assim foi levando o evangelho para essas cidades. Quando Valdir Berndt disse isso, na minha interpretação, ele não quis dizer que havia acabado o período em que a igreja de Camboriú, que era a maior igreja do estado, agora estava se esvaindo. Tanto que ele trouxe a parceria da missão americana em 1975, através do pastor Bosman. Reverendo Carl John Bosman, hoje com 81 anos, meu amigo pessoal, que o visito nos Estados Unidos sempre que posso, acompanho por telefone sempre. Não pode ser esquecido por essa igreja, gente.
esta igreja precisa honrar o trabalho que fez o pastor Bosman. Já o fez convidando para o centenário, mas desde lá ficou apagado. Se tem alguém que pode falar daquilo que ocorreu na região sul, dos anos 75, 90, e o que isto resultou no crescimento do calvinismo a partir de 90, com a Igreja Presbiteriana do Brasil assumindo a sua posição de igreja missionária, que até então recebia dinheiro, pastores, incentivos, investimentos das missões estrangeiras, hoje está fazendo missão em 22 países, porque alguém plantou esta semente de missão. Alguém plantou. Hoje essa igreja mantém missionários no estrangeiro. A Igreja Presbiteriana do Brasil, através de missões estrangeiras, faz um trabalho em 22 países. Então, hoje, nós presbiterianos somos uma igreja missionária. Mas fomos alcançados por missões estrangeiras. Além da missão estrangeira que a Igreja Presbiteriana mantém, a Secretaria de Missões, o trabalho de missões nacional, com um projeto que se moldou com base no trabalho que pastor Bosman fez aqui no presbitério de Florianópolis, nessa duas décadas, 70 e 80 até o ano 90, que isto se repercutiu a nível nacional e através do presidente da igreja, o pastor brasileiro, Roberto Brasileiro, que comprou a ideia de missão nacional, de investimento do calvinismo no Sul, e não só no Sul. Ele que foi um idealizador desde o Instituto de Patrocínio, em Minas, levou para a presidência da Igreja Nacional a ideia de missão nacional. E passou a dedicar importante fatia dos recursos oriundos das igrejas enviado para a Igreja Nacional no Supremo Concílio, na tesouraria, investir. Hoje a igreja investe quase 50% da sua arrecadação em missões. Parece que já passou de 50%, né? 57%. Então, vejam que a bananeira tinha vários filhotes. Normalmente, tecnicamente, como profissional da área, não se deixa mais de que 2 filhotes para cada bananeira. Ela tem um cacho a ser colhido, tem um filhote para casar e tem um filhote nascendo. Tá? Os outros filhotes são cortados para que ela produza melhor. Mas certamente essa bananeira não foi tirada dos outros filhotes. Mantiveram-se os filhotes, talvez foram tirados os filhotes e plantados em Penha, Itajaí, Blumenau, Itapema, Tijucas, Balneário, Centro e assim por diante. E pastor Valdir Berndt foi a pessoa que fez a ponte entre o presbitério de Florianópolis e a missão americana para trazer estes pastores. Plantador de igreja Carlos Zucken, o visitei nos Estados Unidos. Pastor
Guilherme Dirksen em Blumenau, trabalhando com casais, pastor Carlos Bosman em Camboriú. E a vinda de pastor Bosman para Camboriú foi uma ação pessoal de Valdir Berndt, que o alocou em Camboriú e disse a mim, visitando na minha casa: Presbítero Basílio, te peço encarecidamente que você seja a ponte para receber este pastor que veio dos Estados Unidos para substituir um pastor que tinha sido designado para ser professor no seminário de Campinas e que a esposa morreu no parto da filha e ele teve que voltar. Bosman veio substituí-lo. Fez um ano de curso de português em Campinas e foi alocado numa casa alugada pela missão em Balneário Camboriú. O dono desta casa era vizinho. O filho desse senhor tornou-se presbítero comigo em Nações. Ok? Trabalho, família Bosman. Eu recebi pastor Bosman, fui pessoalmente recebê-lo em Balneário e depois na igreja que ainda era congregação, Ebenezer, e levei para minha casa. Durante o período em que ele fez doutorado na Holanda, pós-doutorado nos Estados Unidos, o carro, a mobília, o talão de cheque pré-assinado ficaram comigo. Um grupo de presbíteros junto comigo visitava o pastor Bosman na casa dele, que a missão ajudou a comprar. O templo de Camboriú, aquela área, que era da família Hipólito, que 20 anos estava para fazer inventário do terreno, tinha 12 ou 15 herdeiros distribuídos aí pelo Brasil, não conseguiu. Irmã Catarina Florencio chegou para mim e disse: presbítero, você pode me ajudar a resolver esse problema? Se resolver, eu quero vender o terreno para a igreja. Em 3 meses, o presbítero José Pereira e eu estávamos com o inventário pronto. Colhemos todas as assinaturas dos herdeiros pelo Brasil afora. Ela disse: agora eu quero vender para a igreja. Aquela área da Luz do Vale era dele. Havia uma família que morava ali, em que a esposa tinha tido filho ali. A igreja comprou um terreno no barranco, alocou, fez casa e alocou. Eles abriram mão do espaço. Hoje é aquela área maravilhosa. Eu comprei o que era da igreja no centro, lá onde eu tenho casa, onde era a congregação original, com recurso, junto com outros recursos da missão, foi comprado o terreno da irmã Catarina. Mas a missão americana, através da ação do pastor Bosman, foi fundamental. Esta igreja não tinha pastor residente durante um bom período, porque não tinha casa pastoral, não tinha possibilidade financeira para pagar aluguel e pagar salário do pastor. Por isso, só recebia visita de pastores sediados em campos de Blumenau, de Florianópolis, de Itapema, de Itajaí, para atos pastorais uma vez por mês. Uma vez por mês. Com a vinda da missão americana através do pastor Bosman, esta igreja teve casa pastoral. Essa igreja organizou a segunda igreja em 85. Esta igreja criou condições para a expansão e, a partir daí, 6 igrejas foram organizadas pela ação missionária do pastor Bosman.
sediada em Camboriú. Entre elas, Rio do Sul, Segunda de Joinville, Ebenezer, Congregação Presbiterial de Zimbros, Segunda de Blumenau e assim por diante. Portanto, gente, o planejamento estratégico que foi implantado em 75, levado a efeito até 90, quando o pastor Bosman saiu, teve continuidade e ele teve sementes germinadas junto à Igreja Presbiteriana Nacional, que pegou o planejamento estratégico usado na região sul aqui e levou, e hoje Rio Grande do Sul e Norte Paraná formam um grande painel de igrejas organizadas com sínodo organizado. Tem presbitério, tem sínodo, e o evangelho se propaga no sul de forma a impressionar o Brasil a nível de igreja presbiteriana. Portanto, esta igreja, na sua história, já foi a maior igreja do estado, já teve a maior escola dominical, já reuniu mais de 1.000 pessoas para um culto com a presença de missionários, já formou pastores, tem um viés missionário importante. Reconhecer pastor Bosman é um ato de grandeza do conselho dessa igreja. Digo isso porque certamente na idade dele, não sei se terá condições de vir ao Brasil, mas fará todo esforço, dada a sua situação cardíaca e outras mais, mas ele sempre me disse, se eu pudesse, se não fosse a família da minha esposa, eu moraria aqui, talvez no cantinho do sossego lá em Zimbros, na casinha velha de madeira, onde nós reuníamos os missionários estrangeiros que vinham ao Brasil, vários, e nós passávamos um final de tarde e madrugada dentro, fazendo a recepção dessas pessoas para quem eu fui designado pelo pastor Valdir Berne para cuidar desse grande homem de Deus que, como chefe de missão de espionagem, como militar, pode dizer aqui, neste púlpito, 1.000 caíram ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não fui atingido no Vietnã. Nem salário de militar ele optou por vender o seu carro de 800 cilindradas, que ele fazia festas como jovem. Quando foi desafiado a ser obreiro, e ele disse, eu não tenho recurso. E o pregador disse, venda o seu carro. E ele vendeu, e com o dinheiro ele foi estudar teologia na Holanda, conheceu Ânica, o Jonatas nasceu lá. Quando ele voltou aos Estados Unidos, ele tinha mais dinheiro do que quando saiu. E ele resolveu aceitar o desafio de vir para o Brasil, para vir para a nossa região, para implantar um planejamento estratégico e fazer nascer, num período de menos de 10 anos, 6 novas igrejas, 3 presbitérios, 1 sínodo.
E esta é a igreja mãe disso. Essa história, talvez vocês não conhecessem desse modo. Talvez de outra maneira. Pastor Baumer foi meu pai em termos de conhecimento bíblico, que íamos 2 vezes por semana à casa dele para ele nos ensinar. Foi meu companheiro de missão, que muitas vezes eu fui na Belina Amarela, para Le Bon Regis, Antagorda e Caçador. Para Rio do Sul, fui secretário de organização da igreja. Para Blumenau, fui secretário de organização da igreja. Para Joinville, fui secretário de organização da segunda igreja. Para Ebenezer, secretário de organização da igreja. Para Zimbros, congregação presbiterial. Para Brusco, onde tentamos e fizemos investimentos. Esta igreja é mãe dessas igrejas. Porque foi através desta igreja que essas igrejas nasceram. Se não, como estava indo o caminhar do presbitério, possivelmente até hoje não tivesse sido organizadas. Glorificamos a Deus que nos permitiu tais coisas, que nos oportunizou tais situações. Devo dizer também que o seminarista que passou 3 anos como seminarista nesta igreja, logo depois dos 2 primeiros pastores ter revisado o primeiro, o segundo, voltou o primeiro, voltou o segundo, na sequência, reverendo Nogueira, mais precisamente Júlio Nogueira, passou 3 anos como seminarista aqui. Voltou para concluir o curso e foi designado pastor dessa igreja. Aqui morou 6 anos e com a filha do presbítero Bernardino José Francisco casou. Maria Branca Francisco. Primeira professora das primeiras letras para educação e alfabetização de adultos, criado por esta organização. Pastor Nogueira foi pastor aqui durante 6 anos. Foi com ele que foi feita a decisão para organizar Itapema em igreja. A minha mãe falava muito bem. Bernardino era irmão do Rodolfo? Era. Ah, por isso que a Aline escreveu na foto que o Júlio. É tio Júlio. Bernardino José Francisco era irmão de Rodolfo Francisco. E por isso que Rubens Bernardes, que não é Bernardo, é Francisco, Oldai Francisco, Agar Bernardes, não, Agar Francisco. Francisco Bernardino, né? Não. Sim. O sobrenome era Francisco, não era Bernardino. O sobrenome era Francisco, todos. Pode mudar, muitos tinham Bernardino, mudaram para Bernardes e tal, assim como alguns que eram Rebelo, Olegário e Rebelo, tiraram o Rebelo, ficou só Olegário, mas era Olegário e Rebelo. Osmarina Rebelo, porque o pai dela é Rebelo, irmão do irmão do Bagué, do Deck e assim por diante, e que eles tiraram fora o Rebelo, alguns tiraram, outros deixaram. Alguns tiraram o Bernardino, outros deixaram. Por exemplo, um dos irmãos, Quirino Bernardino, continuou Bernardino. O Lelé, Bernardino. Não é... Aí se é Enoque, se é... Tem 3 nomes para o Lelé. Depois a gente fala, porque senão vai confundir. Um deles é Enoque. Era veio de pai, tem que ser. E ele foi. Tá bom? Então, gente, eu quero agradecer essa oportunidade. Falaria um dia inteiro aqui sobre a história, porque eu não falei nada sobre nem a construção do templo, nem a inauguração. Tinha mais de 1000 pessoas na inauguração do 2º templo.
com Palmiro Rogério, construído por João Júlio de Nogueira, que cedeu a casa para os trabalhos cultos enquanto ele construía o segundo templo. Em 22 foi inaugurado o segundo templo, que ficou por dentro desse aqui enquanto esse aqui era construído. Sentei sobre estacas ali, como banco de escola dominical com seu Euclides Coelho. As estacas que serviam para fazer os andaimes desse templo.